Xangô, meu pai, amarra os inimigos no cipó, estão queimando vela pra me derrubar. Eu já estive doente, meu pai sem poder andar. Agora estou aqui, é pra saudar Xangô, que vira essa matou meu pai no peito de quem matou. Xangô, meu pai, amarra os inimigos e dá um nó. Xangô, meu pai, amarra os inimigos do cipó, estão queimando vela pra me derrubar. Eu já estive doente, meu pai sem poder andar. Agora estou aqui, que é pra saudar Xangô, que vira essa vapor, meu pai no peito de quem mandou. Xangô, meu pai, amarra os inimigos e dá um nó. Xangô, meu pai, amarra os inimigos do cipó, estão queimando vela pra me derrubar. Eu já estive doente, meu pai sem poder andar. Agora estou aqui, que é pra saudar Xangô, que vira essa vapor, meu pai no peito de quem mandou. Xangô, meu pai, amarra os inimigos e dá um nó. Xangô, meu pai, amarra os inimigos no cipó, estão queimando vela pra me derrubar. Eu já estive doente, meu pai sem poder andar. Agora estou aqui, é pra saudar Xangô, que vira essa macumba, meu pai no peito de quem mandou. Saravá, meus filhos, muito boa noite. Caô, Cabecele, Obá, Saravá, Xangô. Saravá, meu pai Ogum. Saravá a todos vocês que estão aí. Saravá aos filhos e filhos do terreiro do Pai Tomás, do Seduca. Saravá a todos que estão dispensando um pequeno momento para conversar, para escutar, mas acima de tudo, entender a força de Deus. Antes de mais nada, que nós possamos entrar em sintonia com Deus, Pai Todo-Poderoso, que neste momento vamos relaxar, vamos aprender a respirar, para que juntos possamos entrar em perfeito equilíbrio com o nosso Senhor Pai Todo-Poderoso. Então peço que vocês, já está se tornando um hábito, né? Que vocês tragam um copo com água, né? Ponham em cima da mesa ou perto ao aparelho celular, para que nós possamos fluidificar esta água, para que possamos utilizá-la durante esse tempo que iremos precisar. Então que todos vocês possam pegar o copo com água. Enquanto a gente vai agilizando esse processo, eu gostaria de dizer para vocês pensarem muito bem que hoje, através de uma intuição que eu tive, né, através de algumas palestras, através de alguns ensinamentos que venho adquirindo, eu hoje vou contar o segredo da vida. Muitos já devem estar até dando risada aí do outro lado, como que o pai César vai contar o segredo da vida. Mas eu vou contar para vocês, né? Isso é muito importante para que nós possamos entender aquele momento de urgência, aquele momento da importância e, acima de tudo, entendermos o processo do esforço. A todos que estão aí, não percam o segredo da vida. Espero que todos tenham pego o copo para que nós possamos fluidificar esta água, para que nós possamos prepará-la para que nós estejamos equilibrados, firmes e fortes nesses 2 dias, 3 dias que vão anteceder a nossa live de sexta-feira. Eu gostaria de fazer apenas um comentário, que na live de sexta-feira teremos um convidado
né? Um convidado ilustre que estará aqui junto comigo, Pai César de Xangô, estará no Congá e nós divulgaremos isso a partir de amanhã. Então a live de sexta-feira não vai ser somente com o Pai César de Xangô. Teremos um convidado, o qual vai abrilhantar bastante nossos trabalhos de sexta-feira. Então vocês não percam. Daqui a pouco a gente divulga quem será esse convidado. Alguns conhecem, outros não. Então espero que vocês todos possam estar preparados para o que vai acontecer na sexta-feira, tá bom? Então vamos pegar o copo com água, vamos olhar para ele fixamente e vamos passar toda a nossa energia, toda a nossa força, que todos os guias espirituais possam nesse momento estarem voltando todas as suas forças, todo o seu equilíbrio, para que esta água seja fluidificada durante todos os trabalhos da noite de hoje. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor Onipresente, Senhor Onisciente, que neste momento o Senhor possa abençoar, possa equilibrar, possa transferir para essa água, fluidificando-a, para que todos esses filhos, para que todos esses amigos, para que todos possam receber a força de Deus através desse veículo, através desta força que nos ampara, que nos equilibra e que nos dá força. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que com a força dos caboclos, dos pretos velhos e das crianças, o Senhor possa transferir toda esta energia com amor, com fé e com caridade. Que o preto velho Pai Tomás, que cuida e zela por esta casa, que o caboclo Pera Preta, que o Herê Marquinhos da Cachoeira e que todos os guias de Umbanda e os guias de Quimbanda, seu Tranca-Rua das Almas e Dona Maria Quitéria, possam sempre estar zelando pela nossa segurança e pelo nosso caminho de fé, de amor e de caridade. Que assim seja. Bem, muitos estão curiosos, né? A partir dos dias que a gente vai familiarizando-se com essa parafernália, a gente vai se soltando. Então, nós vamos procurando novas mensagens, novas intuições, para que a gente consiga passar isso para vocês. Uma coisa que eu tenho sentido, que muitos sacerdotes, muitos religiosos, estão também aderindo a esse tipo de trabalho e têm conversado muito com as pessoas a respeito das ansiedades, a respeito dos processos depressivos, a respeito também do Covid-19. Porém, nós devemos sempre salientar que tudo isso faz parte de um processo que não é somente espiritual, porém tem uma grande parte. Também salientar para vocês que isso também pode ser um processo material. Então nós temos que sempre entrar no equilíbrio entre a matéria e o espírito, para que nós possamos nos preparar e nos alicerçar para que juntos possamos entender toda esta tormenta do ponto de vista espiritual e do ponto de vista material. Do ponto de vista espiritual, tem acontecido algumas revelações e algumas intuições dos espíritos, que vários portais estão sendo abertos e fechados. Alguns portais foram fechados em março e outros foram abertos em abril. Esses portais é como se fossem pequenas balanças trabalhando para nos equilibrar, para nos ensinar o que nós precisamos fazer para que juntos possamos aprender. Todo este processo de doutrina, esse processo de crescimento se dá porque em muitos momentos, em muitos pontos, durante esses últimos 50, 60 anos, nós nos perdemos. Nós demos muitas importâncias ao que a gente chama de ego, vaidade, de orgulho.
Isso trouxe para a vida material grandes transtornos, principalmente para nós. Muitos têm a plena consciência que nós deveríamos estar nessa terra recebendo ou colhendo frutos, né? Na realidade, a nossa primeira missão é compreender o que nós precisamos fazer para mudar isso. Porque muitas coisas estão acontecendo, muitas nuances de momentos de vida estão acontecendo. E isso a gente precisa compreender como nós vamos nos equilibrar e perceber que precisamos fazer alguma coisa. A primeira coisa que nós temos que ter intuitivamente e fazer com grande força de fé é nós aprendermos a rezar, é nós aprendermos a conversar com o nosso Pai. Deus, na sua infinita bondade, Ele está sempre aberto a nos escutar. Porém, nós, às vezes, na nossa mediocridade, nós não sabemos como acessar a Deus. Às vezes fazemos a pergunta até de forma errada. Muitas pessoas chegam para o Pai, Deus, e dizem assim: Pai, eu quero melhorar minha vida. Será que talvez na simplicidade seria assim que eu pergunto? Ou eu deveria me referir a Deus e dizer assim: Pai, será que não é importante você me passar mais segurança? Eu entender como a segurança vai me trazer uma estabilidade melhor? Então, muitas vezes nós fazemos pedidos de forma meio equivocada, de forma menos humilde, de uma forma mais abrupta. E nós temos que ser mais singelos. Nós temos que ser mais simples. Chegar para Deus e dizer assim: Pai, eu só preciso da sua segurança. Eu só preciso do seu amor. Então, neste momento, eu como um sacerdote, eu venho sempre me preocupando muito para que as pessoas consigam entender que nós estamos aqui numa jornada de aprendizado. Que nós estamos aqui num aprendizado. Esse aprendizado traz com que nós possamos respirar de uma forma diferente, para que nós possamos entender como uma forma mais horizontalizada, sem aqueles altos e baixos, aqueles picos, né? Então, por isso que nós estamos aqui num fervente para conhecer o que nós fazemos de melhor. Em várias outras lives e em várias palestras que a gente faz aqui no Seduca, no início das giras, eu gosto muito de falar de um pequeno exemplo. Nós somos uma cebola totalmente desprotegida. Quanto mais eu aprendo a rezar, mais ela faz cascas. Quanto mais cascas ela tem, mais proteção contra fungos, bactérias vão chegar até mim. Então, eu tenho que primeiramente aprender a rezar. E como a gente reza? Algumas pessoas necessitam daquela reza conhecida, a reza escrita, né? A reza que, desde que nós éramos pequenos, nós aprendemos com os nossos pais. Outros precisam apenas da concentração e dizer: Pai, eu estou aqui de corpo, de mente e de alma para tentar ouvir as suas mensagens, para tentar receber as suas intuições, para que nós possamos, ou eu possa, melhorar e fazer uma coisa mais perfeita. A perfeição não existe, mas que eu consiga entender de uma forma melhor as suas intuições, os seus direcionamentos. Então, quando a gente entra nesse processo de rezar, de conversar, de comunicar-se com Deus, o que acontece? Nós começamos a aprender certos passos que nós temos que dar dentro da espiritualidade. É como se eu subisse um degrau de cada vez. Esse degrau eu subi agora. Opa,
aprendi. Agora eu vou subir um novo degrau. E quando eu conseguir estar mais próximo de Deus, eu tenha um entendimento melhor sobre a minha vida e sobre a minha capacidade de entendimento sobre a minha fé. Muitos compreendem que a fé é rezar. É um dos caminhos. Outros compreendem que a fé é penitência. É um dos caminhos. Outros compreendem que a fé é minha. Intrinsecamente, eu só tenho que perceber que essa fé tem que mover alguma coisa em prol de alguém. Sempre em prol de um semelhante. E quando eu consigo promover isso de volta para o meu semelhante, eu consigo receber. Seria como um pequeno exemplo que eu gosto de dar também, o qual eu pego um balde com água e vem passando um cidadão. E eu pego esse balde e jogo nesta pessoa. O que acontece? Esse que está passando recebe na sua quase totalidade todo o conteúdo que estava no balde. Porém, muitos lampejos ou muitas gotas chegam até mim. E essas gotas chegando até mim fazem com que eu também seja agraciado pela fé, seja agraciado pelo ensinamento, seja agraciado pelo amor divino. Então, se nós pararmos e pensarmos, o nosso aprendizado sempre é o quê? Servir ao próximo, ajudar o próximo, né? Porque nós nunca estamos sozinhos, né? Nas outras lives eu falei sobre urgência, eu falei sobre importância, eu falei também sobre a comunicação. E agora nesta eu vou falar sobre o esforço. Porque sem esforço nós não conseguimos nada. Nós não chegamos a lugar nenhum. Nós precisamos ter o nosso esforço. Muitos filhos chegam e falam assim: Pai César, eu não estou bem hoje. Eu não quero ir para o terreiro. Será que neste momento ele estar passando mal e ele teimar em não vir para o terreiro seria o certo? Ou, ao contrário, ele vir e conseguir resolver o seu problema dentro do terreiro? Então, é uma grande pergunta, um grande chavão. E eu vou responder da seguinte forma. Muitas vezes Deus quer que nós aprendamos que quando nós temos dificuldades, nós devemos ir ao Pai. Sempre ir ao Pai. Esse Pai não quer dizer que seja o Pai César de Xangô. Seja Deus. Porém, dentro da Umbanda e dentro de algumas religiões que seguem o preceito cristão, existe sempre um intermediador. Esse intermediador, primeiro, é o Pai de Santo, que zela pela sua coroa e pela sua espiritualidade. Depois são os guias que levam toda esta informação até Deus. Essa informação chegando a Deus, ela torna-se menos truncada. Porque às vezes nós passamos muitas informações que Deus não entende. Ou a informação que nós passamos para Ele é do modo de vida que eu penso e que eu acho que eu devo passar. E nem sempre é o certo. Por isso, dentro da Umbanda, nós temos os intermediadores, que fazem esse processo, que levam essas informações, que levam esses pedidos de auxílio até Deus. E eu gosto muito de falar isso para vocês, que quando a gente está ruim, quando a gente tem aquela canseira, tem aquelas dores, às vezes que a gente pode estar na última força para que a gente possa vir para o terreiro. E não é fácil vir para o terreiro. Porque uma gira de Umbanda, ela não se resolve em 1 hora, 2 horas. Às vezes ela se resolve em 3 horas. Mas muitas vezes uma gira de Umbanda passa de 5 a 6 horas. Então são coisas que nós temos que estar preparados. E às vezes o filho imagina assim: nossa, mas eu já estou cansado agora.
antes de eu sair de casa. Imagina eu ficar 5, 6, 7 e até 12 horas, já aconteceu isso, em pé, cantando e louvando a Deus. Mas às vezes é o que Deus pede pra gente. Às vezes é o que nós temos que aprender, que nós temos que ter mais força hoje do que ontem. E nós temos que viver o dia de hoje como se fosse o último dia das nossas vidas. Eu gosto muito de falar isso para vocês e olhando nos olhos de vocês, eu não consigo, infelizmente, mas de uma forma metafórica, eu estou olhando nos olhos de vocês e dizendo assim, vocês precisam rezar. Vocês médiuns assumiram um compromisso. Vocês médiuns têm um comprometimento com a espiritualidade. Não deixem, não larguem. Simplesmente vão trabalhar. E dentro do decorrer dos trabalhos, você vai encontrar o que estava lhe afligindo. O que estava deixando você ruim, triste, cansado ou sem energia. Dentro de tudo isso que eu falei, existem forças contrárias às forças de Deus. Em tudo que nós estamos proferindo mais a força de Deus, existe a força contrária. Eu gosto muito de falar para alguns filhos teimosos, né? E a grande maioria deles não são filhos de Xangô, eu falo isso, mas eu tenho uns filhos teimosos que eles têm, às vezes, figurativamente, um anjinho e um diabinho, né? Então o anjinho está do teu lado direito, esquerdo de vocês, e o anjinho do diabinho do lado direito, ou vice-versa, né? E o que acontece? Eles pegam e eles brigam para que esse soldado, para que este médium não vá ao trabalho. Muitas vezes eles dizem assim, não vá hoje, porque hoje você não vai poder ajudar, hoje você só vai atrapalhar. E é neste momento que eu tenho que escutar o outro lado, que está dizendo assim, vá, que você vai se equilibrar, você vai aprender, você vai crescer como deve ajudar o próximo. Então é uma briga direta entre o bem e o mal. Quem vai vencer? Certamente o amor, né? Porque o ódio nunca vai vencer o amor. O amor é a maior energia que pode ser colocada para uma pessoa que está com o coração apertado, que está com seus problemas, que está com as suas dificuldades. E isso só acontece porque nós estamos dispostos a ajudar o próximo. E se eu estou disposto a ajudar o próximo, nada vai impedir que o meu amor chegue até você. E daqui a pouco eu vou contar para vocês o segredo da vida. Aguardem. Beijo no seu coração. Você sabe quem eu mandei, né? Antes de mais nada, eu esqueci quando eu entrei na live. É o carinho que a gente tem por todos, né? Então a gente fica ansioso para começar a falar com vocês. A gente fica muito ansioso para vê-los, mesmo que distante, saber que vocês estão aqui, me ensinando e talvez aprendendo algumas coisas com esse velho pai, né? Velho que só tem 35 anos, eu volto a salientar isso, viu? Alguns acham que eu tenho mais, mas eu só tenho 35 anos, né? Então, assim, o pessoal que está aqui tá me ajudando aqui, eles estão dando risada ali. Eles acham que eu parei no tempo, né? De uma certa forma, brincando. Porque eu acho que a juventude está em nossos atos, está nas nossas atitudes, está em nós sermos aquela eterna criança, com responsabilidade, sempre. Eu vou contar o segredo da vida, não esqueça. Mas que nem eu repeti, eu esqueci de dar o meu boa noite pela essa euforia aos meus capitães, que estão sempre presentes nas lives, o capitão Fábio de Ogum, o capitão Reinaldo de Ogum, a capitã
Ana de Iemanjá, estão sempre nos dando aquele aporte que mesmo à distância, eles estão ali mandando energia para que este momento seja um momento de encontro, um momento de equilíbrio, um momento de força. Então, meu beijo para vocês, a todos, né? Mas especialmente para eles que estão dando suporte nos momentos mais difíceis, nos momentos que a gente precisa ter aquele ombro também. Não é porque somos sacerdotes, não é porque eu sou um sacerdote que eu também não preciso me escorar. Então, às vezes, eles nos dão algum direcionamento, dão alguma orientação, não é bem a orientação, mas algum conselho para que nós possamos enxergar de uma forma diferente o outro lado. Eu sempre gosto de falar isso, né? Eu vou sempre escutar vocês. Eu vou sempre escutar Deus. Mas quem dá as últimas decisões dentro desta casa, primeiro é os guias, depois sou eu. Então eu sempre estarei aberto a ouvir todos. Isto é importantíssimo. Um sacerdote só consegue aprender e ter humildade a partir do momento que ele escuta os outros. Cada um tem uma necessidade, mas eu sempre vou procurar a horizontalidade para ajudar a todos, para chegar da melhor forma possível a todos. Nem sempre a gente consegue, porque tem uns filhos que são teimosos, né? Pai de santo às vezes fala assim: rezem, acendam suas velas, façam os seus banhos, façam o seu preceito. E alguns filhos simplesmente não fazem. Alguns filhos que deveriam estar aqui fazendo parte desta corrente mediúnica sequer apareceram em uma live. Ao contrário do que muita gente pensa, após o final da live eu consegui tabular quais são os filhos que estão assistindo, né? E quando esses filhos estão assistindo, eu sei que eles estão, de uma forma ou de outra, muito ligados à corrente energética. Porque as giras do terreiro do Pai Tomás acontecem sempre às terças e sextas-feiras. Então hoje, apesar de nós estarmos fazendo uma live, conversando, nós estamos como se estivesse uma gira, né? Uma gira que tem todo o procedimento, que tem tudo, só não tem nós. Mas nós estamos nas nossas casas, no distanciamento social. Estamos aqui juntos, como uma corrente, como uma irmã dentro do útero da mãe, trabalhando para que todos possam estar equilibrados. Às vezes, algumas pessoas chegam até nós por mensagens, outras vezes chegam por alguns amigos que pedem oração e vão sempre pedindo uma orientação. Nesta vida nada é de graça, né? Porque o próprio Espírito, a sua ser gratuito, ele nos cobra não financeiramente, não monetariamente, ele nos cobra atitudes. Por isso que eu falei que nada é de graça. A espiritualidade cobra de nós, médiuns e sacerdotes dirigentes, atitudes, né? E essa semana eu vou contar uma historinha rápida que eu acho de suma importância para a gente entender que quem está no caminho de Deus está no caminho da luz. Então nós não podemos de forma alguma desviar. Essa história ela começou há algum tempo atrás. Eu não consigo precisar qual foi o tempo e quanto tempo isso faz. Mas durante as férias, né, muitas pessoas mandavam mensagens para mim dizendo assim: que dia o terreiro começa? Que dia as atividades do ano de 2020 irão começar?
E eu sempre passando as informações, às vezes a gente passa o calendário, às vezes a gente não passa o calendário, mas diz qual é a gira, diz qual é o tipo de trabalho que vai ter, e do nada algumas coisas aparecem nas nossas mentes. E hoje pela manhã eu estava difundindo essa live, né, passando mensagens para alguns contatos que me perguntaram, que vêm me perguntando qual é o calendário, que gira é terça-feira, que gira é sexta-feira, e eu passei para uma moça, né, que estava entre esses contatos. E ela humildemente falou assim: poxa, o senhor não sabe o alívio que eu estou tendo de receber, de o senhor guardar o meu contato e receber essa comunicação, porque eu estou passando por um processo muito difícil. Então, mesmo à distância, mesmo nós estando com o terreiro paralisado, os espíritos de forma alguma estão descansando. Eles estão freneticamente trabalhando para que o equilíbrio da Terra seja alcançado o mais rápido possível. Como eu falei, alguns portais foram abertos, agora em abril, início de abril, para que novas concepções de vida individual fossem alcançadas. Ou seja, a partir dessa epidemia, nós não seremos mais as mesmas pessoas, porque nós, de sermos seres expansivos, de poder ir e vir a qualquer momento, tivemos que ficar isolados, tivemos que cuidar da nossa saúde para cuidar da sua saúde, né? Porque eu ficando isolado, eu vou evitar de pegar o vírus e até mesmo transmiti-lo. Eu posso estar com o vírus sem nenhuma manifestação. E se não existe nenhuma manifestação, eu não sei se eu vou passar esse vírus ou não. Então, por isso o isolamento. E nisso tudo vem essas comunicações, vem esses pedidos, que eles não são de graça. Deus sabia muito bem que nós deveríamos ter atitudes para até chegar a essas pessoas. Então, quando eu comecei os trabalhos hoje, quando eu comecei a live, na hora que eu estava imantando a água que estava à frente de cada um de vocês, eu pensei com muito carinho, com muito amor, com muita fé, que os meus pensamentos positivos, que os pensamentos desta casa, que os pensamentos chegassem àqueles que hoje estavam precisando. Eu sei que talvez quase todos precisem, mas tem aquele em especial que estava precisando mais. Então, essa corrente de oração, essa corrente de solidariedade que nós estamos fazendo, imantando os nossos copos e recebendo a imantação dos guias, que elas possam ser muito mais difundidas, que elas possam ser muito mais firmes e fortes. Então você que está aí do outro lado, receba a força de Deus, receba a força dos guias da Umbanda, receba a minha fé, o meu axé, a minha transferência do que é mais sagrado, que é o amor que eu tenho pela Umbanda, que você consiga sentir-se acariciada e amada, que todos esses momentos, esses rompantes irão passar e que as nossas vidas irão seguir num curso que talvez nós não consigamos entender e nem esperar, mas que vai mudar. É que nem eu falo, às vezes é tudo que eu estou conversando com vocês aqui, eu preparo algumas coisas, mas a grande maioria elas são intuitivas. Eu tentei utilizar esse momento que nós estamos afastados para que eu conseguisse doutrinar à distância aqueles que fazem parte desta casa. E a primeira ordem que eu recebi dos guias que trabalham aqui, em especial o chefe desta casa, o Preto Velho Pai Tomás,
e o chefe da nossa gira, que é o Caboclo Pedra Preta, que eu abrisse, em vez de falar somente para um público fechado, que eu abrisse essas mensagens, essa conversa ou essa live para todos que tivessem oportunidade de me assistir. Porque muitos estão precisando escutar. Muitos não estão aguentando mais o estado de solidão. Mas não é a solidão de ficar sozinho, é a solidão do isolamento. É a solidão de você não poder ir e vir sem ter um cuidado. Esse cuidado, eu volto a repetir, é de suma importância o isolamento. Nós vamos ter uma noção daqui a alguns dias de como está sendo importante esse isolamento social, esse isolamento à distância, né? Então isso vai refletir lá na frente, no qual nós não teremos uma sobrecarga dos hospitais. Isso mundialmente já é estatístico, né? Mundialmente, os cientistas, os médicos, o grupo sabe, o grupo que está cuidando da saúde sabe que é importante o isolamento. Mas nós que estamos isolados, nós às vezes não conseguimos entender que nós precisamos ter a nossa vida. Mas como eu falei há pouquinho, é eu me cuidando que eu vou cuidar de você. Então todos estamos juntos. Eu tenho a satisfação de ter alguns babas, né? Ou alguns babalorixás, alguns pais de santos escutando e vendo a nossa live. Meu Mucuyu Nazambi, meu Motumbá, meu axé a vocês, que todos vocês sejam muito bem-vindos e recebam sempre o meu carinho e o meu axé. Obrigado por vocês estarem aí, fazendo parte dessa corrente que não existe preconceito, que não existe eu sou melhor, você é melhor. Acho que juntos nós somos melhores. Nós conseguiremos ajudar aqueles que estão aflitos em suas casas, aflitos por vários momentos, né? Então, meu grande axé, meu muito obrigado a vocês que estão aí, aos babalorixás, às iorixás, a todas as mães e pais de santo que estão aí. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Então, voltando ao que eu estava falando, depois desse agradecimento, que eu vou contar logo mais o segredo da vida. E vocês vão entender por que é o segredo da vida, né? Então, de uma forma ou de outra, nós estamos tentando deixar um pouquinho mais contraído a nossa live, porque as primeiras a gente ficou muito tenso, né? A gente fica muito apreensivo, porque quando eu estou falando para um celular, um objeto totalmente inanimado. E daí eu estico meus olhos e vejo a minha assistência totalmente vazia. Aí eu tenho duas pessoas me ajudando aqui, que daí elas passam algumas mensagens, né, das quais eu não tenho acesso. Então eu de vez em quando dou uma espiadinha no meu telepronto, né, que ele está ali do outro lado sendo escrito. É um telepronto meio arcaico, né, arqueológico, vamos dizer assim. Mas está funcionando. Está funcionando porque elas estão escrevendo e eu estou enxergando. Só tem que desviar um pouco o olho, né? Meu muito obrigado a vocês que estão aí me ajudando. Então vamos lá. Eu vou contar o segredo da vida. Durante esse final de semana que eu fiquei dentro do Seduca, muitas mensagens me foram enviadas, muitas coisas boas me foram enviadas, né? E nessa procura eu consegui beber em várias searas, né? Eu consegui ler um pouco, eu consegui ver muitas palestras, eu consegui conversar com os orixás, eu consegui conversar com os guias. E
Não sei se isso foi um caminho de Deus ou não, mas eu sou muito fã dessa pessoa e fã de caderninho dele, que é o filósofo e teólogo Mário Sérgio Cortella. E de repente caiu ali numa das histórias que ele conta, né, o segredo da vida. E eu fiquei muito curioso para entender, mas da onde ele vai tirar esse segredo da vida? E ele conta. E não só essa passagem, como eu vi muitas passagens que ele contou, mas essa foi uma das passagens mais interessantes, porque antes dele falar o segredo da vida, ele falava muito assim: todo o segredo da vida precisa de esforço. Eu não conseguia entender isso, porque ele, na sua dinâmica, no seu jeito de trazer essa história e apresentar, ele é muito polido, né? Ele é muito centrado. E ele começou a contar a história. E a história diz que começa pelo filho dele mais velho, que desde pequenininho ele dizia assim: quando você fizer 12 anos, meu filho, eu vou te contar o segredo da vida. E esse 12º ano de vida do filho dele chegou, e numa bela manhã o menino chegou: pai, já tenho 12 anos. Qual é o segredo da vida? Ele falou: nossa, que bacana, você está com 12 anos, eu vou te contar o segredo da vida. Então antes vamos tomar café, vamos fazer isso. Foram conversando e o menino muito interessado: qual é o segredo da fé? Desculpa, o segredo da vida. Qual é o segredo da vida? E daí ele falou assim: meu filho, para que você compreenda a necessidade e saiba qual é o segredo da vida, você tem que entender que vaca não dá leite. Nossa, fiquei estarrecido, né? Porque desde que a gente é pequeno, a gente sabe que todo o leite vem da vaca, né? Aí ele continua explicando, porque até ele usa um termo que algumas pessoas que não conhecem dizem assim: poxa, ele chamou todos nós de caipira, né? Ele diz assim: você que é caipira da roça sabe o que eu estou falando, que vaca não dá leite. E daí ele continuou contando, porque quem ordenha a vaca tem que acordar às 3 horas da manhã. Pega um banquinho, amarra o rabo da vaca, né? Porque o curral geralmente está todo lameado, né? Então ele vai se sujar, porque senão o rabo da vaca vai bater em tudo que é lugar e vai lhe deixar vários momentos ilustres, né? Então ele fala assim, que o homem, o caipira, o homem da roça, às 3h30 da manhã, pega o seu banquinho, põe embaixo do braço, vai até o curral, amarra as patas, né? Amarra o rabo, põe o banquinho ali, limpa as tetas da vaca e começa a fazer a ordenha. Né? Isso até ordenhar a litragem que a vaca fez durante o processo de lactação. E daí o menino ainda ficou pensando, porque eu estou explicando, não contando que nem ele contou a história. E daí o menino: mas pai, mas a vaca deu leite. Sim, a vaca deu leite. Mas quem teve o esforço foi você de buscar o resultado. E isso me chamou muita atenção, porque eu vejo isso nas nossas vidas. Que às vezes a gente acha que estamos nos esforçando demais e na realidade nós não fizemos nada. Então você veja que através de um exemplo simples da roça, a gente consegue entender quanto esforço acontece para que a gente receba o leite na nossa mesa. Quanta coisa acontece para que esse leite esteja no nosso café da manhã, no nosso café da tarde, no nosso café da noite. São coisas que nós não paramos para pensar. Então, o leite é um dos segredos da vida. E nós simplesmente achamos
que quem dá leite é a vaca. Porque esse leite já chega pronto na nossa casa, dentro de uma garrafinha ou dentro de um Tetra Pak, e nós simplesmente abrimos a tampa. Que esforço nós fazemos? Nenhum. Você já pensou que antes deste, que levantou às 3 horas da manhã para ordenhar esta vaca, alguém passou durante o dia fazendo manejo do gado? Ração, sal, entre outros ingredientes? Então não foi só o esforço do caipira que foi lá ordenhar a vaca. Teve o esforço de mais pessoas. E nós recebemos isso pronto. Então nós temos que entender que às vezes o esforço de eu estar ruim, que nem eu contei lá atrás, tem que ser maior para mim ir ao terreiro. Porque alguém está esperando que eu ajude, que eu trabalhe e que eu faça parte dessa organização chamada Umbanda. É fácil falar. Tem gente que está aí me ouvindo, me vendo, que faz a Umbanda ser o seu motivo de vida. Tem gente que faz a Umbanda ser o seu momento de equilíbrio e de nova procura. E tem gente que simplesmente acha que a Umbanda é um complemento, né? Eu, Pai César de Xangô, acho que a Umbanda é para gente forte. É para gente que sabe que tem limite, porém às vezes tem que ultrapassar esse limite. Porque se nós não quebrarmos paradigmas e nós não quebrarmos a nossa inércia, nós sempre vamos ser as mesmas pessoas. Sempre seremos aquele morno, né? Eu, como um pai de santo, como um sacerdote, eu não quero ser morno. Eu quero viver na intensidade. E a intensidade é sempre fazer um pouquinho mais do que eu estou podendo, né? Com segurança, com equilíbrio, com horizontalidade nas minhas atitudes. Então, eu não posso, de forma alguma, ser uma pessoa morna. Eu tenho que ser uma pessoa que é mais altiva. Eu tenho que ser uma pessoa que hoje eu vou fazer um pouquinho mais do que eu fiz ontem. E se eu conseguir fazer um pouquinho mais do que eu fiz ontem, certamente eu ficarei muito melhor. Eu estarei muito mais equilibrado, muito mais forte e muito mais preparado para enfrentar os momentos de crise. Os momentos de angústia. Os momentos de solidão, os momentos de quebra de ansiedade. Por quê? Eu quero fazer algo por alguém. Eu quero ser diferente de todos. Eu não preciso ser melhor, mas eu preciso entender que eu preciso fazer algo mais. E se eu fizer esse algo mais, eu estarei bem comigo. Eu não preciso deixar nada, eu não preciso ficar pensando no que os outros pensam. Eu preciso simplesmente pensar no que eu tenho que fazer. Muitos de vocês às vezes pensam, eu não vou fazer porque eu acho que aquele não vai concordar que eu esteja fazendo da melhor forma possível. E eu digo para vocês, façam. Não espere que os outros façam porque eles não vão fazer. Quem tem que fazer somos nós. Ou seja, cada um tem que fazer a sua parte. Junto com tudo isso, se nós não procurarmos fazer sempre mais, nós vamos continuar sendo medíocres. Então, eu sempre falo e sempre vou falar. Como eu falei há pouco, eu sou fã de caderninho. Sou fã das suas palestras. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre filosofia,
sobre teologia, né? Dê uma passadinha e assista algumas palestras do Mário Sérgio Cortella. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma outra noção e uma outra visão do que é ser proativo, do que é não ser tão morno, né? Eu vou aproveitar, tem uma outra frase que ele falou assim: como é que nós, seres humanos, podemos perder 1/3 da nossa vida dormindo? Ou seja, se o dia tem 24 horas e nós dormimos 8, nós perdemos 1/3 da nossa vida. Se a vida de um ser humano, em média, é 75 anos, ou seja, eu fiquei 25 anos dormindo. Então, faltou o quê? Proatividade. Não estou dizendo que nós tenhamos que ser vagalumes, né? É só para a gente comparar o tanto de tempo que nós perdemos. A nossa vida é muito curta. A nossa vida é muito rápida. Nós nascemos, crescemos e quando a gente vê, a gente já está partindo. Então vamos aproveitar. Vamos nos dedicar. Vamos ser proativos, né? Então é por isso que eu digo e repito: precisamos ser mais firmes. Precisamos entender o momento de ser e ter. Hoje está muito na tônica o ser e o ter, né? Antigamente, eu quando era mais jovem, era pequeno, meu pai sempre passou a ideia que eu teria que ter a minha independência e junto com essa independência ter aonde morar. Então eu fui criado para ter, né? Eu tenho que ter meu carro, eu tenho que ter a minha casa, eu tenho que ter a minha estabilidade. E hoje eu vejo que o jovem está muito no ser. Ser alguém, ser um viajante, ser um alguém, né? Eles não ficam muito enraizados. Isso está errado? Também não está errado. Mas são visões diferentes. São evoluções que nós passamos, né? O jovem hoje, ele quer aprender de uma forma diferente. Ele quer aprender sabendo que ao mesmo tempo ele não quer criar tantas raízes, mas ele quer ser e não mais ter. Então, as nossas reflexões e as nossas concepções às vezes chocam, né? E não é que eu queira voltar ao passado. O passado a gente não deve voltar nunca. Nós sempre temos que ver o futuro como algo mais palpável e melhor. Mas nós trazemos a nossa experiência. E essa experiência, quando a gente traz, ela pode agregar nesse ser, né? E esse ser é importantíssimo para que nós possamos ver a nossa espiritualidade de uma forma diferente, de uma forma mais firme. Eu gostaria de hoje, não sei se alguém mandou alguma pergunta ou não, então a gente vai abrir algum tempinho para algumas perguntas, né? Gostaria que fossem perguntas relacionadas ao que a gente está falando, a esta live, né? E se tiver alguma pergunta de Umbanda também pode mandar. Mas isto que nós estamos fazendo é o que importa. É eu dar um pouquinho do meu conhecimento, que é muito pouco, para que vocês possam entender como nós vamos agir no nosso dia a dia, principalmente quando a gente está nesse isolamento, que a gente se movimenta menos, né? Muitos, eu digo que deveriam ter rodinha nos pés, porque não conseguem parar,
né? Não sabem que às vezes há uma necessidade de parar, refletir para tomar ação. Simplesmente essas rodinhas andam. Então, tudo que nós estamos precisando hoje é de equilíbrio, é de bom senso, né? Então, assim, se alguém tiver alguma pergunta, quiser passar alguma pergunta, eu vou tocar um pontinho, que hoje eu não consegui tocar ele, mas então eu vou tocar agora. Eu vou contar para vocês, escutando o ponto do Gumberamar, que de 1 ano e meio para cá, eu tenho uma ligação, eu sou filho de Xangô, né? Mas eu tenho uma ligação muito próxima com o seu Gumberamar. O seu Gumberamar me orienta e me equilibra em muitas fases da minha vida, né? Então, hoje e talvez amanhã, não sei, eu estarei muito sendo um filho de Ogum também. E é engraçado essa denominação, você é filho de Xangô, mas a gente personifica somente um orixá. Eu tenho um filho que um dia estava sentado na assistência, antes de começarmos a nossa gira, e ele estava sentado ali e eu passei brincando com ele, falei assim, qual é seu orixá? Aí ele falou, meu orixá é Deus. Eu falei, mas por que é Deus? Porque Deus é a emanação de todos os orixás. Então, ou seja, eu tenho a vibração dos 9 orixás, né? Os 2 que não assumem a minha coroa e os 7 que assumem. E realmente é verdade. Nós temos a impressão de cada orixá em nossa personalidade e nossa vida. Que nós possamos ser todos as 7 linhas, né? As 7 cores do arco-íris. Porque nós somos isso. Nós somos a fusão de várias energias num único ser. Mas cada um de nós tem uma ancestralidade que imprime uma personalidade mais firme ou uma personalidade mais intensa. E essa personalidade que imprime em mim é Xangô. Mas eu tenho muito Ogum perto de mim. Eu tenho muito Oxum perto de mim. Eu tenho muito Oxalá perto de mim. Ou seja, cada um de nós tem um carrego, uma sequência de cada energia na nossa coroa, que ela vai fazer com que a união dessas energias formem a nossa personalidade e o nosso caráter. Então, eu não sei se vocês conseguiram escutar o Gumberamar, mas ele está sempre comigo. Ele está sempre me passando muitas mensagens. Está sempre dizendo assim, Pai César, a Umbanda é para fortes. Seja mais forte. Supere as suas dificuldades, supere os seus anseios, mas acima de tudo, aprenda a ser mais equilibrado como um Xangô é. E vindo a história de Xangô, eu digo assim, que a justiça de Xangô não é nunca a nossa justiça. A justiça de Xangô é a justiça de Deus. E se é a justiça de Deus, eu sempre coloco que nós enxergamos algumas coisas como se tivessem 3 verdades. A minha, a sua e a verdade de Deus. Qual é a certa? Sempre a verdade de Deus. As outras não importam. Sempre a verdade de Xangô é a verdade de Deus. Chegou alguma pergunta aí? Nenhuma pergunta? Nossa, o povo hoje está tímido. Estão muito compenetrados no que eu estou falando. Espero que vocês tenham gostado do segredo da vida. O segredo da vida é nada mais, nada menos que o esforço. É interessante, né? É interessante que algumas pessoas passam para nós algumas ideologias ou algumas ideias, né, das quais a gente parou muito tempo e não percebeu. O segredo da vida é o esforço.
urgência, importância, e agora vocês têm mais um elemento: esforço. Espero que vocês não esqueçam disso. Espero que todos vocês possam entender que sem essas 3 medidas sendo equilibradas, e virão mais, elas não são isoladas. Elas se complementam como uma engrenagem. Eu recebi uma intuição agora, que para mim falar um pouquinho sobre a ordem templária, sobre como um terreiro funciona, né? Não sei porquê, mas me pediram isso. Talvez alguém ou alguns espíritos tenham curiosidade de saber como funciona um terreiro, né? Como é uma ordem templária. Ao contrário de outras religiões, um terreiro de Umbanda ele tem uma ordem ou uma hierarquia templária muito pequena, né? Primeiro que o terreiro de Umbanda ele é uma unidade única, né? Porque dentro da minha raiz, que é esta que eu pertenço, nós não somos filiados a nenhum órgão, a nada, a não ser as licenças que o município de Curitiba pede, né? Então, o SEDUCA, ele tem alvará de funcionamento, tem a licença do meio ambiente, tem a licença de bombeiro, né? Então, são basicamente essas 3 licenças que o município nos obriga. E nós temos todas elas porque nós somos uma casa legalizada. E já que somos uma casa legalizada, não existe nenhuma necessidade de nós fazermos parte de algum outro órgão. Existem, né? Mas nós não fazemos parte, porque a ordem templária que impera é o terreiro do Pai Tomás. Eu, espiritualmente, tenho uma ligação com a União dos Terreiros do Caboclo Mata Virgem, que é uma união espiritual, né? Onde nós recebemos, através de um guia-chefe, toda a orientação para que consigamos trabalhar a espiritualidade dentro da nossa simplicidade como um terreiro único. Então, para que a gente possa entender como é que funciona a ordem templária de um terreiro, ele é assim: o médium é a base, depois do médium nós temos uma hierarquia, essa hierarquia é composta por capitães e ogãs, né? No SEDUCA, o capitão ou os capitães atuam sempre na condução e organização da gira, que a gente chama de organização de meio, e os ogãs na condução da música, da musicalidade. Depois disso, nós temos a vice-hierarquia, vamos colocar assim, que é o pai ou mãe de santo, né? Que é o pai ou mãe pequenos da casa, né? E depois a última ordem templária, que é o pai ou a mãe de santo. Então, se nós percebermos, a ordem de um terreiro é muito pequena: médium, capitães, pai pequeno, mãe pequena e pai ou mãe de santo, que é o dirigente responsável. Aí muita gente me pergunta assim: mas qual é a função de todos? Bom, a função do pai de santo é estar envolvido no desenvolvimento espiritual, certo? A função do pai pequeno ou mãe pequena é ser um auxiliar, no qual fazem todas as funções do pai ou mãe de santo, menos os sacramentos. Não faz batismo, não faz casamento, não faz amacia, não faz outros sacramentos que a Umbanda tem. Depois disso, vem os capitães, que nem eu te falei, que nem eu falei para vocês. Eles cuidam e gerenciam o meio.
Os ogãs cuidam da musicalidade do terreiro. E os médiuns fazem parte da nossa gira. Então, o terreiro hoje é uma organização templária bem pequena. Como ele sobrevive? Esta casa sobrevive da mensalidade dos médicos e também, quando nós estamos abertos, nos dias de gira, nós temos uma cantina que suple as outras despesas. Não existe mais nenhuma outra forma que nós possamos sustentar ou manter a casa. Eventualmente nós fazemos alguns eventos, tais como bazares, tais como sorteio de cesta de Páscoa, cesta de Natal, etc. Ou então, eventualmente, a casa ganha algumas doações, mas isso são esporádicas, né? Então, assim, os recursos do terreiro são sempre providos pelos médiuns. E se o médium não pode pagar? O pai de santo vai ter que prover, né? Porque ele é o responsável. Então, é uma irmandade. Todos por um por todos. Se todos ajudarem, nós sempre estaremos cumpridores dos nossos deveres financeiros. Se, porventura, alguém não pode estar desempregado, conversa com o pai de santo e com o presidente e com o tesoureiro, o qual vamos dar um jeito, né? Nessa epidemia, a casa está parada, alguns filhos estão tendo como nos ajudar, outros não estão. Então nós estamos nos virando como conseguimos, né? Que Deus nos abençoe sempre. Não sei por que as entidades me pediram para falar sobre essa ordem templária, mas eu falei, se pude ajudar, mais do que bem. Chegou algumas perguntas aqui, eu vou tentar ver aqui. Por que acontecem de ter pessoas com o mesmo pai ou mãe de cabeça, com personalidades diferentes? Essa é uma pergunta bastante legal. Funciona assim. Primeiro, pai César é filho de Xangô. Esse é o primeiro orixá dele, Xangô. É o orixá ancestral. O segundo orixá é Oxum. O terceiro é Ogum. Isso a gente vai colocando orixá por orixá. Isso forma o que nós chamamos de carrego. O carrego dificilmente será igual, né? Porque para formar um carrego eu preciso dos 7 orixás primordiais e dentro disso mais 2 que são antecessores. Então vamos dizer assim que o pai Tijolim, ele é Xangô, Oxum, Oxalá. Já não é igual o carrego do pai César. Já não tem a mesma personalidade espiritual. Tá? Então, vamos colocar que o pai Pedrinha, ou a mãe Pedrinha, é Xangô, Iemanjá, Ogum. Já também não é a mesma coisa. Dificilmente nós vamos encontrar 2 sacerdotes ou 2 médiuns, porque o médium também tem esse carrego, né? Eu uso a minha personalidade de pai de santo para tentar explicar de uma forma mais simples. Mas todos os médiuns também têm esse carrego. Ou seja, tem os 7 orixás e mais 2 que são antecessores. Então, dificilmente você vai encontrar 2 pessoas com o carrego idêntico. Ele pode ter muita semelhança até um X momento. Depois ele vai ser diferente. Olha a combinação de energias que nós temos para que nós não sejamos totalmente iguais. Espero ter respondido isto. Outra pergunta. Por que algumas pessoas que vão ao terreiro após receber o passe precisam bater a cabeça e outros não?
Na realidade é assim, quando nós estamos recebendo o passe, nós estamos sendo descarregados de certas energias pesadas. E geralmente algumas dessas pessoas, elas começam a entrar no processo vibratório. Ou seja, algumas recebem ou o espírito encosta e você começa a ter vibrações. Essas vibrações se aproximam muito no que a gente chama de processo incorporativo, mesmo que não ocorra a incorporação. Então, por uma questão de respeito, por uma questão de agradecimento, eu vou até o pano de cabeça do Pai de Santo e digo assim: meu Pai, agradeço por toda essa energia, agradeço por o Senhor estar me protegendo, agradeço por tudo o que eu possa ter recebido e estou saindo daqui mais aliviado, com a minha fé e com o meu corpo espiritual equilibrado. Então é simplesmente porque todos recebemos a energia, todos recebemos a limpeza, mas quem determina e quem sabe se essa pessoa precisa ser humilde ou não é o guia que está dando o passe. Por isso que algumas pessoas vão até o pano de cabeça bater e outras não, tá? Isso é muito a entidade que está imantando ou equilibrando, que vai direcionar a pessoa para bater a cabeça ou não. Mas geralmente é por causa disso, por causa que as vibrações estão mais próximas, porque recebendo a vibração eu entro em um contato, uma esfera mais próxima de Deus, e com isso eu vou lá simplesmente dizer e agradecer. Mais alguma pergunta? Mais nenhuma pergunta. Então, são 15 para as 10. Eu vou deixar todos vocês... vem mais uma pergunta. Não é pergunta. Mas isso aqui já estava dentro do meu cronograma. Eu, antes de ir embora, eu vou deixar alguns recados. E assim, dentro do Seduca, terreiro do Pai Tomás, quando começou esse processo de epidemia, através da iniciativa de algumas filhas ou de alguns médiums, foi criado um projeto de arrecadação de alimentos. Esse projeto foi chamado, ou chama-se, Projeto Mãe Maria. Então, esse projeto visa a ajudar de uma forma direta aquelas pessoas que estão passando por necessidades. Gêneros alimentícios, gêneros de higiene pessoal e remédios e outros afins. Como estamos entrando no inverno, o Projeto Mãe Maria está solicitando agora cobertores, casacos, um fardamento mais pesado para que, além da alimentação, do material de higiene, possa também enfrentar essas dificuldades. O Projeto Mãe Maria já tem uma página, né, no Facebook, já tem um Instagram, né, e tem um e-mail, se eu não me engano, vamos ver se eu não errei. É Projeto Mãe Maria? Não, já falaram que eu errei. Foram procurar lá. Mas me passe aí depois para mim não passar tanta vergonha. Depois eu já digo, é que hoje, pela parte da tarde, eu li e falei, nossa, que meio sugestivo. Muito simples, mas agora eu falei Projeto Mãe Maria, @ né? Aí já me olharam meio torto, eu falei, acho que errei. Mas se eu não errei, é projetomãemaria@gmail.com, tá? Se eu errei, alguém me corrige aí, por favor, tá? Mas é projetomãemaria@gmail.com. Então, quem puder nos ajudar, quem puder trazer alimentação, gêneros alimentícios, material de higiene, cobertores, casacos, para que esse projeto possa entregar
de forma direcionada para quem precisa. Só para vocês terem uma ideia, esse projeto está 15, vamos botar aí 20 dias com as mãos na massa, tá? Foi atendido 21 famílias até agora, 702 quilos de alimentos já foram arrecadados, tá? Tirando a margem de erro aí que me passaram, de 702 a 750 quilos de alimento, direcionado para as pessoas certas. Todas as pessoas que foram ajudadas estão catalogadas numa base de dados, das quais nós sabemos a quantidade de membros por família, a quantidade de alimento por cesta básica. Então, assim, nós estamos precisando de muita solidariedade neste projeto. Então, quem puder nos ajudar, traga na terça ou na sexta-feira. Estamos aqui arrecadando. O Seduca é um dos apoiadores. O projeto é dos médiuns e o Seduca apoia, né? Seduca Terreiro do Pai Tomás apoia esse projeto, tá? Então, estamos na terça e na sexta-feira também arrecadando. Chegou mais coisinha aqui. Chegou um recadinho aqui. Os filhos que quiserem participar, é só nos procurar, tá? Procurar os organizadores, tá? Não vamos ficar atrás dos outros. Não entendi. Entendi. Obrigado, desculpe. É que de vez em quando demora a fichinha para cair. Tá? Então, assim, quem quiser ajudar, procurem os coordenadores. Nós estamos muito empenhados para ajudar essas famílias. As famílias são ajudadas de uma forma simples, né, mas direta. Por isso que nós sabemos que já foi ajudado 21 famílias, 702 a 750 quilos de alimento arrecadado. Então, isso está catalogado. Se perguntar para elas, elas sabem para quem doaram, aonde doaram, quem eram as pessoas responsáveis, qual é o telefone de contato. Daqui mais alguns dias estaremos já fazendo a entrega da segunda cesta básica para as primeiras famílias, tá? Então é um projeto muito importante, de muito apego e apelo social para que a gente consiga alimentar essas pessoas que estão carentes, tá? Chegou mais uma pergunta aqui, mas eu respondo na sexta-feira, tá? Então, assim, sexta-feira, 20 horas e 30 minutos, estaremos fazendo uma live aonde o Seduca vai receber um convidado ilustre, um amigo, né, que estará aqui no nosso congá junto conosco. Eu não estarei falando sozinho, né? Já vou adiantar para vocês que quem virá nos visitar na sexta-feira estará aqui, será o Pai Francisco do TTA, tá? Estará batendo um papo conosco e futuramente eu estarei fazendo algumas lives bem diferentes, que eu gostaria de trazer pessoas que também trabalham. Se tiver algum economista assistindo, eu gostaria que, se for possível, que ele se prontificasse, psicólogos, médicos dentro dessa área de saúde, para que dentro disso nós possamos fazer perguntas e questionamentos a respeito de tudo isso que está nos acontecendo. Como me interessa muito para que isso possa acalentar os filhos e as pessoas que assistem a live, que as pessoas percebam de uma forma de fora dos meios de comunicação o parecer ou a opinião de um economista, de um médico, de um psicólogo, de enfermeiros que estão na linha de frente. Então, assim, quem puder fazer parte dessa, vamos dizer, dessa equipe, eu gostaria de convidar para que a gente bata um papo aqui no Seduca
Então estou totalmente aberto, esperando que essas pessoas possam vir nos ajudar também nas lives, tá? Então assim, faço de novo. Estamos precisando de um economista, um médico, um psicólogo, um enfermeiro que queira dirimir algumas dúvidas, tá bom? Demais eu só tenho a agradecer, só tenho a desejar para todos vocês muita luz, muita paz, que na sexta-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos, possamos estar aqui trocando muitas ideias. Estaremos com o Pai Francisco, que nos ajudará imensamente a entendermos um pouquinho a visão da Umbanda, um pouquinho a visão da espiritualidade do ponto de vista da raiz dele e nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que você agora aqui está com o seu copo de água aí, possa novamente fazer a ligação com Deus, que nossas mãos, nossas intensidades espirituais sejam unidas, para que todos nós possamos abençoar, possamos preparar esse copo, esse líquido, para que traga a todos nós equilíbrio, força e, acima de tudo, muita fé. Feche seus olhos, entre em conexão com Deus, que nesse momento vamos pedir. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que através de toda a egrégora dos terreiros, de todos os sacerdotes de Umbanda, possamos imantar esse líquido que está à nossa frente, que possamos prepará-lo para que ele traga luz, paz, equilíbrio, que nos fortaleça, que nos proteja, mas que acima de tudo nos conduza com equilíbrio, com força e com fé. Me passou agora pela cabeça que aquele que estiver meio angustiado, que estiver ansioso, que estiver passando por algum momento, possa pensar primeiramente em Deus, mas pensar que esta água está sendo abençoada e juntamente com toda a espiritualidade possa lhe equilibrar e até mesmo curar. Que Deus abençoe, que este axé, que esta força chegue a todos com muita luz, com muita paz e com muito amor. Eu lembro a vocês que quando a gente fala, quando nós preparamos algum elemento que possa ser um apoio para as nossas curas, nós devemos saber que nós não devemos de forma alguma abandonar nenhum tratamento médico, nenhum remédio. O que a espiritualidade faz, juntamente com a medicina, é unir forças para que nós possamos ter uma cura ou possamos ter uma melhora significativa. Volto a repetir, em nenhum momento, nenhum elemento trabalhado pelos guias podem faltou até a palavra, podem eliminar o uso de medicamentos ou o uso dos médicos, tá? É muito importante isso. Às vezes a gente fala alguma coisa aqui, existem pessoas que chegam a jogar as suas caixinhas de remédio no lixo. A espiritualidade trabalha com a matéria. É a união dos dois que faz com que nós possamos estar mais equilibrados e numa condição de saúde melhor. Tá bom? Que Deus possa abençoar a todos, que Deus traga a luz, que eu consiga, dentro das minhas probabilidades, sempre ajudá-los. Estou sempre à disposição. Agradeço aos sacerdotes que estiveram na live. Agradeço a todos vocês que ficaram durante este tempo me ouvindo. Saibam que muita coisa que foi falada aqui não saiu da minha mente.
foi pura intuição dos guias que estão comigo, e eu tenho a certeza absoluta que as palavras que eu falei foram utilizadas para si. Isso não é demagogia nenhuma, é apenas porque eles falam para nós, para que vocês possam sentir e escutar. Então, meu muito obrigado, meu boa noite, que vocês recebam todo o axé, todo o carinho, toda a força, que Deus possa, com o seu manto sagrado, cobrir cada um de vocês. Que os caboclos, os pretos velhos, as crianças e os exus possam abençoá-los, possam cuidá-los e, acima de tudo, trazer o entendimento sobre cada um de nós, sobre o que estamos e o que seremos. Sexta-feira, 20 horas e 30 minutos, conversa com o Seduca. Boa noite, bom descanso e até sexta-feira.